nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com você. Estamos hoje na 10ª aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, para ajudar a você a entender melhor a Sagrada Escritura e utilizá-la diariamente em sua vida como um guia de vida cristã e católica. Se você ainda não viu as aulas anteriores, eu sugiro que você utilize o link na descrição desse vídeo e assista às aulas anteriores para não perder a sequência do curso. É importante que você acompanhe diariamente as aulas e aprenda a entender a vontade de Deus através da Sagrada Escritura. Hoje vamos falar das epístolas do Novo Testamento. Epístola é uma palavra que significa carta. São 21 as cartas ou epístolas do Novo Testamento. As 14 primeiras são chamadas de epístolas paulinas, pois foram escritas por São Paulo. As 7 restantes, escritas pelos demais apóstolos, são chamadas de epístolas católicas. As epístolas paulinas, vamos analisar cada uma delas e o seu contexto. Epístola aos Romanos, carta que São Paulo escreveu a uma comunidade cristã de Roma no ano 57 depois de Cristo. Fala das consequências do pecado e que o homem é salvo pela fé em Jesus Cristo, por pura misericórdia de Deus. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita de Éfeso aos cristãos da cidade de Corinto, no ano 55 depois de Cristo, para repreendê-los quanto aos abusos e disputas que surgiam na comunidade. Prega a humildade inspirada na cruz de Jesus e recomenda a caridade entre os membros da comunidade. A segunda carta de São Paulo aos Coríntios foi escrita 6 meses depois que São Paulo escreveu a primeira carta. Manifesta suas tribulações e esperanças. A Epístola aos Gálatas. São Paulo a escreveu nos anos 48 ou 56 depois de Cristo a uma comunidade da Galácia, para resolver problemas surgidos por causa dos judeus convertidos que quiseram impor sua lei judaica aos cristãos vindo do paganismo. A carta aos Efésios. São Paulo escreveu quando estava preso em Roma nos anos de 61 a 63 depois de Cristo e recomenda a unidade dos cristãos. A Epístola aos Filipenses foi quando Paulo também estava preso. A carta tem um cunho muito pessoal e manifesta alegria e afetividade pelos membros da comunidade. A Epístola aos Colossenses fala do mistério de Cristo e da Igreja e acrescenta uma série de conselhos morais aos cristãos que vivem uma vida nova em Jesus Cristo. A primeira carta aos Tessalonicenses é a carta mais antiga que São Paulo escreveu. Foi por volta do ano 50 depois de Cristo. Ela fala da alegria que sente, da alegria que o São Paulo sente ao saber da felicidade deles e de poder contar com o seu progresso espiritual. A segunda carta aos Tessalonicenses adverte os fiéis a respeito das falsas ideias sobre a volta gloriosa de Jesus. Convém a gente ler essa carta também hoje, pois ainda existe muitas falsas ideias circulando por aí sobre a volta de Jesus. A primeira carta a Timóteo é uma carta dirigida aos bispos, a quais São Paulo dá normas de pastoral. Timóteo
é seu discípulo e companheiro de viagem. A segunda carta de São Paulo a Timóteo dá normas de vida para homens, mulheres, diáconos e bispos. Fala também como devemos tratar as viúvas, os anciãos e os escravos. Naquela época, as viúvas, os anciãos e os escravos, de uma maneira geral, eram desprezados pela sociedade. E Paulo aqui, dirigindo-se aos bispos e diáconos da comunidade, através de Timóteo, reforça o sentido de caridade para com todos, em especial os marginalizados. A epístola a Tito. Tito é um grego colaborador de Paulo. Nesta carta, ele orienta a respeito de como organizar as comunidades cristãs na ilha de Creta. Filemão. É uma carta curtinha, dirigida a um cristão rico de Colossos, cujo escravo fugitivo tinha vindo procurar proteção e refúgio junto a Paulo. Ele pede que perdoe o escravo arrependido e convertido ao cristianismo. A carta aos Hebreus. Talvez esta carta não tenha sido escrita por Paulo. As ideias são suas, mas o estilo é bem diferente. É dirigida aos judeus que receberam o batismo e sofrem por ter deixado o templo e a sinagoga e agora somente participam das comunidades cristãs. Esse é o resumo das epístolas paulinas. Bastante fundamental que a gente as leia, que a gente as conheça, porque muitos dos problemas da época de Paulo também são alguns problemas de algumas comunidades nossas. É interessante ver como é que nós podemos aplicar os conselhos de São Paulo nas nossas comunidades de hoje. É a aplicação da palavra de Deus em nossa vida. Vale a pena se debruçar sobre isso. Vamos falar agora das epístolas católicas. A palavra católica significa universal. A carta de Tiago, também chamada de irmão do Senhor, é o Tiago menor, filho de Alfeu. Ele foi bispo de Jerusalém. A carta tem a espiritualidade do Sermão da Montanha, traz conselhos para a vida moral, recomenda a prática da caridade, da justiça e da piedade. A primeira carta de São Pedro fala da alegria do cristão e da unidade de todos os batizados em Jesus Cristo. Dirigida aos cristãos que sofrem por causa da fé, esta carta lembra a importância da cruz de Cristo e exorta todos a uma vida de santidade. A segunda carta de Pedro, o conteúdo é semelhante à carta de Judas. Rejeita as doutrinas pregadas por falsos profetas de vida corrupta. É uma exortação à fidelidade a Cristo e ao amor de Deus e lembra da vinda de Jesus. Primeira carta de João. As três cartas que seguem foram escritas pessoalmente pelo apóstolo e evangelista São João. Na primeira carta, João fala que Deus é amor e luz. Por isso, o cristão deve se comportar como filho da luz, fugindo do pecado e da escuridão. A segunda carta de João é dirigida a uma comunidade da Ásia. É uma exortação a caminhar na verdade e no amor. A terceira carta de João dirige-se a um certo Gaio, a quem ele elogia suas virtudes. A carta de Judas foi escrita talvez em Jerusalém pelo ano 65 depois de Cristo. Ela põe os fiéis em alerta perante falsas doutrinas e falsos mestres. Como vemos, naquele tempo também havia
as falsas doutrinas e os falsos mestres que se mascaravam entre os cristãos. E lembrem que Jesus mesmo advertiu: cuidado com os falsos pastores, são lobos em pele de cordeiro. Cuidado, vigiai e orai sempre. Vamos ver brevemente sobre o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Trata-se de um livro profético. Ele foi escrito às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, da Ásia Menor, por volta do ano 100 depois de Cristo, por São João Evangelista, quando ele, que era bispo de Jerusalém, estava exilado na ilha de Patmos. Naquela época, tais igrejas passavam por dura provação, principalmente a implacável perseguição religiosa levada adiante pelos judeus e pelos romanos. Muitos cristãos se sentiam desanimados e até desesperados. E é para esses cristãos que João escreveu o Apocalipse. Trata-se de uma mensagem sobrenatural, transmitida de maneira misteriosa e simbólica, justamente por causa do clima de perseguição que havia na época. Havia necessidade de utilizar um gênero literário misterioso, cheio de simbolismo e de sinais, para transmitir o que o evangelista São João desejava dizer àquelas comunidades das 7 cidades mencionadas. Como esse livro é extremamente apaixonante e controverso, nós teremos uma aula extra sobre esse assunto. Vamos tratar somente sobre esse assunto. Depois que avaliarmos os evangelhos de São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João, vamos avaliar a interpretação do livro do Apocalipse. É um assunto bastante interessante que eu sugiro que você acompanhe o nosso curso e aguarde esta aula com ansiedade, pois eu também sou um apaixonado por esse livro tão misterioso e cheio de simbolismos e sinais e uma grande lição. Meu irmão, minha irmã, hoje ficamos por aqui. E encerramos assim a avaliação dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E amanhã veremos como manusear a Bíblia, a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante, e encerraremos essa parte do Entendendo a Bíblia, falando especificamente das características da Bíblia. E vamos entrar nos outros assuntos mais dedicado a cada um dos evangelistas, ao livro do Apocalipse, ao estudo do sofrimento perante a perspectiva católica e a imposição das mãos na unção dos enfermos. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube e ainda não se inscreveu no canal, você não sabe o que você está perdendo, meu irmão. Tem mais de 300 vídeos no nosso canal, cheio de material religioso que você pode aproveitar e divulgar, curta, dê um like aí, que assim o YouTube nos coloca em posição privilegiada e mais irmãos poderão nos encontrar, seja pela pesquisa ou pelo compartilhamento que você vai fazer. Compartilhe, tá? Se você está vendo esse vídeo pelo Facebook, ou pela minha página pessoal, ou pela página Salve Rainha, ou pelo grupo Salve Rainha, ou qualquer outro canal que eu distribuo esse vídeo, eu te peço, compartilhe, curta,
E se você não curtiu ainda a página Salve Rainha, curta e visite nossa seção de vídeos, pois tem também muitos vídeos lá. E na nossa página tem muitas publicações religiosas de grande valor. Curta e compartilhe, para que mais e mais irmãos e irmãs possam nos seguir nessa viagem rumo à santidade. Conto com você. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ilumine, nos dê a sabedoria para entender a sua vontade expressada na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.